Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui hoje, trazer um pouquinho mais sobre o VGIP, né? Então, bem bacana, fundo da Valora, entender um pouquinho mais sobre como que esse fundo, hoje atrelado principalmente à inflação, vem se comportando, como estão as taxas médias e entender um pouco mais se faz sentido para o seu portfólio. Antes de mais nada, eu pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, entender um pouquinho mais aí do VGIP, tá? Primeiramente, começar aqui pelo objetivo do fundo, né? Então, o objetivo do fundo é investimento preponderante em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs ou CRIs, tá bom? Então, majoritário dentro desse tipo de alocação. O fundo tinha encerrado, né, no mês de outubro, com 46 operações diferentes dentro do portfólio. Então ele tem a sua pulverização ali dentro do portfólio, mas a gente vai entender um pouquinho mais o nível de concentração em alguns ativos, tá bom? Beleza? Então olhando para essa questão da carteira de ativos, né, entender um pouquinho mais para a gente ter essa noção de quanto está representando em cada um, é bem importante. Então a gente vai olhar aqui o CRI da CashMe, que tem um total aqui de 8,7%, tá? Da alocação total do fundo. Ele está remunerando IPCA mais 9%, tá bom? Então vai ter esse título de referência ali da alocação. A gente vai olhar para outros também, pessoal. Tenda, Raposo Shopping, Mabu, Tecnisa, entre outros aspectos. A gente vai ver quanto representa do fundo, né? A gente vai ver aqui, o da Tenda representa 7,37% do fundo, Raposa Shopping 7,28%, Mabu 5,34%, Tecnisa 5,11%. Então, apesar do fundo ter ali um total de mais de 40 alocações, a gente vai enxergar que algumas alocações, alguns ativos nos quais eles emprestaram, recursos emprestados, vai ter um certo nível de concentração, tá bom? Isso é bem importante entender para, primeiramente, entender se há uma sobreposição, ou seja, você tem outro fundo que tenha essa mesma alocação, que está lá, tem o grupo Tenda também, ou mesmo para entender se caso aconteça uma inadimplência, alguma coisa desse sentido dentro desse fundo, quanto que pode impactar diretamente na cotação ali para você, tá bom? Então você vai ver que o fundo tem um pouco mais de concentração em alguns ativos, beleza? Então olhando aqui um pouquinho mais para concentração da carteira nos indexadores, a gente vai ver que 99% está atrelado ao IPCA e apenas 0,8% a IGPM. Então, diretamente ali a IPCA. Olhando para essa parte de IPCA também, pessoal, a gente vai ver que 61% do fundo ele só vai pegar o IPCA com variação positiva. Então, ele não vai ter aquela queda no dividendos caso venha uma deflação para esse fundo, na inflação, tá? Então, se houver uma deflação, ele não afeta diretamente ali 61% da classe de ativo. Aí, a gente vai ver 9,2% IPCA, variação positiva com compensação, e 30% no IPCA seco. Se tiver positivo, bem positivo. Se tiver negativo, ele vai vir junto também, ali a deflação. Olhando um pouquinho mais, pessoal, pela questão dos ratings das empresas, né? Então a gente vai ver aqui que 32% tem rating internacional, ou seja, avaliação de crédito internacional, que são geralmente as 4 maiores, né? Big Fours, e um total de 68% sem rating, tá bom? Isso pode ser tanto pela Big Fours ou pelas as tradicionais, né? A Standard Poor's, Fitch, Moody. Então, são essas avaliações, tanto as contábeis quanto avaliações de risco em si. Então, beleza, a gente vai olhar aqui também para a questão de como que está esses ativos na alocação em rating internacional. E, basicamente, é aquilo que a gente acabou de mencionar ali, para nível de exposição da carteira como um todo, tá bom? Então, você vai ver aqui que 14% está sem garantia real, ou seja, caso houver uma inadimplência, bate 100% no ativo. 8,8% ele vai ter acima de 80% de garantias, 10% vai atingir entre 70% a 80% de garantias, 11% de 60% a 70%, e abaixo de 50% de garantias, 41% do fundo. Beleza, pessoal? Olhando aqui agora um pouco mais para como que está a taxa média de remuneração da carteira
e ao mesmo tempo, hoje, no valor patrimonial ali, no preço sobre o valor patrimonial. Então a gente vê que a taxa média de aquisição aqui, ó, IPCA mais 8,16, isso representa 99,18% da carteira. Então, não vou nem olhar para GPM, porque é muito pequenininho dentro da carteira, 1%, eu não acho que não faz sentido mencionar. Beleza, pessoal. Então, 8,16 é a taxa média, né? O cupom médio ali de aquisição. Vamos olhar aqui para a questão de depreciação, quanto você conseguiria pegar dentro da carteira caso houvesse uma depreciação. Então, se for no valor de 0 a 0 aqui, né, ou seja, não tem alteração, você vai pegar na média ali, yield bruto, né, com IPCA mais de IPCA 8,81. IPCA mais 8,81. Se houver uma valorização dentro do ativo, ou seja, o valor patrimonial esteja acima de 1, né, aqui a 0,53%, você teria IPCA mais 8,76. Aqui tem o valor da cota mercado, tá? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, no patamar atual, que está aqui na casa de entre 6 a 8% de depreciação, estou falando da cota mercado entre 84 a 86, a gente está pegando IPCA mais 9,37 e IPCA mais 9,59. Beleza? Então, se cai 10% aqui da cota, praticamente vai ter 9,83. Então, é entender esse cenário de diversificação que tem dentro do ativo, se faz sentido nesse momento o preço desse e uma rentabilidade dessa para a carteira, se realmente vai ser atrativo para você, perdão, e se não há ativos melhores dentro do mercado. Beleza? Bem importante entender isso, que é a rentabilidade que você vai ter nos dividendos. Olhando aqui agora um pouquinho mais para a questão de receita, né, pessoal? A gente vai ver que a receita no mês de agosto, por exemplo, ó, 10 milhões e 100, e aqui no mês de outubro, 9 milhões e 700. É natural, a gente vai ter oscilação ali dentro devido à inflação. Cenário de inflação mais forte tem uma receita maior, cenário de inflação mais fraca vai ter uma receita menor ali também. No ano de 2023, a gente vê aqui 126 milhões e aos últimos 12 meses, 143 milhões. Então, se você for ver, ele está dentro da média de receita. Não fugiu nada nesse sentido. A gente vai ver que a despesa também, né? 2 milhões e 500 no mês de agosto, 1 milhão e 700 no mês de outubro. Normal também ter um pouquinho de queda na despesa ou não. O importante sempre é entender, pessoal, é você fazer o equilíbrio, né, entre as médias aqui do ano, a média dos últimos 12 meses e ver se está aumentando, se está bem acima. Por exemplo, a gente vai olhar o reflexo dos últimos 2 meses, 3 meses, e ver que está bem acima da média dos últimos 12 meses. Aí você vai sentir realmente que está aumentando os custos e tem que ver se a receita está aumentando junto. Beleza? Olhando aqui agora, então, para dividendo nos últimos 12 meses, R$ 10,42. Em 2023, R$ 9,15. Então, entrando nessa parte mais forte dos dividendos, pessoal, a gente vai ver aqui que o valor patrimonial, né, é R$ 93,17. O patrimônio do fundo, 1 bilhão e 100. Você vai ver que ele está descontado, está em 6%, está com 6% de desconto, PVP em 0,94, o fundo, então, está sendo negociado a mercado por 1 bilhão e 30 milhões de reais. A gente vai ver aqui que a participação, a liquidez média diária é de 1 milhão e 900, uma liquidez muito bacana, e participação no IFIX de 0,84, tá bom? Olhando para dividendos, a gente vê aqui no ano de 2022, em laranjinha, a gente vê acelerando quando a inflação estava acelerando, a gente vê em queda quando teve deflação, muito devido à questão do corte dos valores no combustível. 2022, então, teve essa oscilação ali dentro de inflação, e tive 2023 também, né? No comecinho do ano que teve uma inflação um pouquinho mais alta, aí foi puxando para os outros meses, e a inflação caindo no final do ano, puxando o dividendo para baixo também. Então é muito natural, você vai ter um título de inflação, ele vai oscilar bastante ali junto com o cenário de inflação, geralmente uns 2 meses de delay ali. Então, se a inflação vem mais alta, por exemplo, no mês de dezembro, provavelmente no mês de fevereiro, e você vai receber esse valor mais preponderante ali dentro da carteira. Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest. Informação agora que eu tirei aqui referente ao Mais Retorno, para a gente poder enxergar o histórico do fundo. Eu não peguei o histórico total, pessoal, porque ali logo nos primeiros meses teve uma acentuação muito expressiva dentro do VGIP.
e que desconfigura um pouco quando a gente olha para o histórico total, tá bom? Então, ele foi em 2 meses, subiu 25% e que joga toda a rentabilidade muito para cima. E eu busquei trazer alguma coisa mais real possível para que você não se confunda e enxergue como extremamente positivo ali no cenário. Então, peguei os últimos 2 anos aqui dessa vez. Então, a gente vê aqui que o CDI bateu 27%, IMAB bateu 22,75%, ou 23%, o IFIX 20%, o VGIP, o IPCA 10% e o VGIP um total de 15,5%, um pouquinho abaixo ali do IMAB e do IFIX, mas um pouco acima do IPCA. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos. Também deixe seu comentário, caso tenha ficado alguma dúvida, algum ponto, algum outro fundo que você queira que eu comente. Beleza? Um grande abraço, valeu!